Né? Glória a Deus. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo número 13. Deus vivo, aleluia. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 13. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Versículo 6. A parábola da figueira estéril. Dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. Então disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta-a, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa-a mais este ano, até que eu escave e esteque. Se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Amém. Deus pode tomar assento. Damos graças a Deus por esta oportunidade que Deus nos proporciona. Estamos aqui de novo no interior São Corajoso, né? Na cidade, sabe, irmãos, que ali tem alguns que moram no lado de chuva, às vezes não vai para estar chovendo, mas os irmãos me enfrentaram. E a rua não está fácil, né, meu pai? Mas só corajoso. Então, parabéns, irmãos do interior. Parabéns. Irmãos, esta passagem de leitura sobre a parábola da figueira estéril só está registrado nesse evangelho. Somente Lucas, o terceiro evangelista que registrou a passagem da figueira estéril em apenas 4 versículos. E nós encontramos aqui, essa passagem, um ensinamento para nós. Esta parábola, irmãos, ela tem 2 destinatários. O primeiro destinatário desta parábola é a nação de Israel. Jesus ele direciona primeiramente esta parábola ao povo de Israel. Quando Jesus estava trazendo esta parábola, nós olhamos o contexto dessa parábola. O porquê Jesus proferiu esta parábola. Qual era a situação naquele momento, naquele contexto, que Jesus usou esta parábola para trazer este ensinamento. Nós olharmos alguns versículos anteriores, nós vamos ver que Jesus estava se referindo ao arrependimento. Quando eles questionavam Jesus estava próximo ao templo, eles questionavam a Jesus quando Pilatos sacrificou alguns galileus misturando com o sangue do sacrifício. Então Jesus agora se direciona então àquele povo que eram os primeiros destinatários. E Jesus disse: vocês acham que esses galileus eles eram mais pecadores que todos os outros galileus? Pois eu vos digo, se vocês não se arrependerem, de igual modo vocês perecerão. E Jesus disse: e aqueles 18, onde caiu sobre eles a torre de Siloé, vocês acham que esses 18 que morreram, eles eram mais pecadores que toda a nação de Israel? Pois eu vos digo, se vocês, de igual modo, não se arrependerem, vocês também perecerão. Nós vamos ver aqui que o contexto ele fala de arrependimento. Quando Jesus ele usa esta parábola, Jesus está falando sobre o arrependimento. E o arrependimento, irmãos, é algo que ele tem que transformar a vida de uma pessoa. O contexto desta parábola, então, ele vai nos mostrar que é necessário o arrependimento. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, o Evangelho, ele fala de arrependimento. Quando veio o precursor João Batista, anunciando a vinda do Messias, a Bíblia nos diz que João Batista, ele batizava nas margens do Rio Jordão o batismo do arrependimento. A Bíblia nos fala também que toda a nação de Israel vinha ter a João Batista. E João Batista dizia: raças de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir frutos dignos de arrependimento.
Porque eis que o machado já está posto à raiz, e aquela árvore que não produzir frutos bons será cortada e lançada no fogo. Então todo o Evangelho ele fala do arrependimento. A primeira pregação de Jesus, a primeira ministração de Jesus. A Bíblia nos mostra em Marcos, no capítulo 1, no versículo 14, versículo 15, ali onde está registrado as primeiras pregações de Jesus. A Bíblia nos fala que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando e pregando o Evangelho do Reino. E as pessoas vinham ter com Jesus, Jesus dizia: está próximo o reino dos céus, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então esta parábola ela vem trazer para nós uma lição de arrependimento. Quando Jesus fala, Jesus pronuncia essa parábola, Jesus estava trazendo a nação de Israel para que eles se arrependessem, eles crescem na palavra de Deus. A figueira, irmãos, a figueira em si, ela é uma árvore de países quentes. E existem várias espécies, algumas espécies, elas chegam a atingir uma altura de 9 metros de altura. Existem vários tipos de figueiras, mas esta aqui do contexto, esta da parábola, é uma figueira da Palestina. E esta figueira, ela produz frutos comestíveis que servem de alimento. E essa figueira ela é diferente de todas as outras árvores. Quando chega o inverno, ela perde todas as folhas, ela fica sem folha. E quando começa a primavera, ela começa os seus primeiros brotos. E a figueira da Palestina, o que começa a brotar não são as folhas. O interessante, o que começa a brotar são os frutos. Depois que toda a figueira ela está coberta de fruto, aí começa então a brotar as folhas. E quando a figueira tem folha, pela lógica, ela tem que produzir frutos. Tem uma passagem parecida com essa, lá no capítulo de número 21 de Mateus, quando Jesus de manhã cedo ele avista uma figueira e procura fruto nela e não encontra fruto naquela figueira. Ela só tinha folhas. Ou seja, aquela figueira era uma figueira que tinha uma propaganda enganosa, tinha aparência, mas não tinha fruto. E muitas vezes, irmãos, a figueira ela vai também apontar para nós. Nós temos a aparência de crente, que o irmão falou, a aparência de cristão. Muitas vezes, né, a nossa forma, ele tem aparência, mas às vezes falta o que? O fruto. Então essa parábola vai falar de arrependimento. Aleluia. E então esta figueira é uma figueira que ela produz frutos de alimento, que servem como alimento. E nós olhando aqui para o contexto dessa figueira, nós vamos ver que a figueira, irmãos, ela vai apontar para a nação de Israel. Uma figueira no meio da... O que havia em volta? A figueira estava onde? Era uma vinha e a figueira estava no centro da vinha. Então a figueira, ela representa Israel em volta das nações. A vinha são as demais nações, a figueira está no centro. Quer dizer para os irmãos que o centro da terra para Deus não é Nova York, não é Tóquio. O centro da terra para Deus é Jerusalém, a nação de Israel. Todo olhar do Senhor está voltado para Israel. Olha o que está acontecendo. Israel é o relógio escatológico de Deus. Então, aqui nesta parábola, a figueira ela vai representar a nação de Israel. Ela prefigura a nação de Israel em volta das demais nações. No sentido espiritual, mas então a figueira representa Israel. Ela vai representar Israel no meio das nações. Vou ver um pouco mais alto, né? Porque agora é assim, né? É assim. Mas eu vou poder dormir perto do barulho dos índios. É dormir com o barulho dos índios. Mas não estão me ouvindo atrás aí? Estão me ouvindo bem aí? Amém? Vou levantar um pouco a voz. Irmãos, então a vinha, as demais árvores em volta da figueira representam as demais nações. A figueira representa Israel. E os 3 anos, e nós vamos ver que no contexto, o dono da vinha,
nós vamos entender que o dono da vinha é o próprio Deus em relação a Israel. O dono da vinha vai representar o Deus em relação a Israel. A Bíblia vai nos dizer no Salmo 24 que de Deus é a terra, a sua plenitude, Aleluia. o mundo e todos que neles há. É verdade. Glória a Então, Deus. Aleluia. o dono da vinha é o Aleluia. próprio Deus. Amém. E a Bíblia nos diz que o Senhor, ele veio na vinha, procurou fruto na vinha por quanto tempo? Qual é o tempo que procurou fruto? 3 anos. Eu venho procurar fruto nesta vinha durante 3 anos. Esses 3 anos nos vai nos mostrar que são os 3 anos do ministério terreno de Jesus. Quando Jesus percorria toda a Galileia, toda a Judéia, pregando o arrependimento. São os 3 anos do ministério de Jesus. São os 3 anos que Jesus pregou durante o seu ministério terreno, e a nação de Israel não mostrava frutos de arrependimento. Deus é bom. E quem é o vinhateiro? Aleluia, Jesus. Logo nós vamos concluir que quando o Senhor da vinha ele vem e procura fruto no encontro, ele chama o vinhateiro. Diz para o vinhateiro, ou seja, aquele que cuidava ali da vinha, que cuidava da figueira. Eu venho e procuro 3 anos fruto nessa figueira e não encontro. Arranca ela, porque ela está ocupando na terra um lugar, ela é inútil. A figueira que não produz fruto, ela é inútil, ela tem que ser cortada. Porque a figueira, quando ela não produz fruto, ela vai roubar o nutriente das outras demais árvores. Ela vai sugar, ela vai tirar os nutrientes da terra e vai roubar das outras árvores. Então tem que ser cortada, porque ela é estéril, ela não serve para nada. Logo nós vamos entendermos que o vinhateiro, quem é o vinhateiro aqui? É o Senhor Jesus. O vinhateiro vai interceder em relação à figueira. Deus de glória. O vinhateiro vai dizer, Senhor, mas deixa mais um ano. Deus vivo, aleluia. Eu vou escavar em volta da figueira, vou colocar adubo. Estercar, né? A Bíblia diz estercar, mas é adubo. Vou colocar adubo em volta dela. Deixa ela mais um ano. Eu vou cuidar dela. Oh, Deus de misericórdia. O Senhor diz, se ela produzir fruto, ela fica. Glória a Deus. Se ela não produzir fruto, ela seja cortada. E nós vamos ver, irmãos, que Israel, Jesus tinha uma atenção especial para o povo de Israel. No capítulo de número 17, Jesus disse: Israel, Jerusalém, Jerusalém, tu que apedrejas, tu que matas os profetas e apedrejas que temos os que te são enviados. Quantas vezes eu quis juntar os teus filhos com uma galinha, junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quisesse. Jesus chorava pela nação de Israel. Jesus queria ver o arrependimento de Israel, que Israel se arrependesse e reconhecesse Jesus como o Messias. O povo de Israel aguardava o Messias. Estava aguardando, só que o Messias que eles aguardavam era o Messias guerreiro. Porque naquela época Israel estava sob o domínio romano. E Jesus veio nesse período. Eles não reconheceram Jesus. Eles não aceitaram Jesus. A Bíblia nos fala, irmãos, que quando Jesus foi entregue pelo sacerdote a Pilatos, Pilatos julgou, Pilatos observou e viu que Jesus era inocente. Então Pilatos disse: olha, eu vou soltar ele, não vejo nenhum crime nesse homem. Eles haviam prendido Jesus por inveja de Jesus, o próprio povo judeu. A Bíblia nos fala que o povo começou a dizer: se tu soltar a Jesus, tu é inimigo de César. Começou a jogar Pilatos contra César, que era o imperador romano. E Pilatos, então, ele coloca, havia ali naquele dia um assassino chamado Barrabás, um homem criminoso. Esse homem estava sentenciado à morte. Então Pilatos, ele coloca diante da multidão Jesus de um lado e coloca o assassino Barrabás de outro lado, e disse: olha, eu tenho por costume, na época da Páscoa, soltar um prisioneiro. Vocês vão escolher qual dos dois que vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus, o rei dos judeus.
E a multidão foi incitada pelo sacerdote. E a multidão dizia: solte Barrabás e crucifique Jesus. Solte Barrabás e crucifique Jesus. Nós vemos ali, irmãos, que depois de 3 anos no ministério de Jesus, a nação de Israel não estava produzindo frutos de arrependimento. Não estava reconhecendo que Deus havia enviado o seu Filho para que a nação de Israel fosse agraciada com arrependimento. Aleluia. Então Pilatos lhe pede uma bacia com água, e diante da multidão ele lava suas mãos e diz: olha, eu lavo as minhas mãos do sangue desse inocente. E a nação de Israel dizia: se esse homem é inocente, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Mas sabe que a nação de Israel, depois disso, nunca mais teve paz? Até hoje, irmãos, estão presenciando o que está acontecendo. Israel está em guerra, eles não vão ter paz enquanto eles não produzirem frutos de arrependimento, enquanto eles não reconhecerem a Jesus como o Messias enviado por Deus. Glória a Deus. Então eles sentenciaram o castigo sobre eles, que o sangue dele cai sobre nós, sobre nossos filhos, e até hoje, mas eles não têm paz. Eles não vão ter paz enquanto não reconhecerem a Jesus como Messias. Glória a Deus. Vocês sabiam que, eu falei no início, né, que a nação de Israel é o relógio escatológico de Deus? Jesus, o anticristo, mas ele vai surgir em um conflito de Israel. Quem sabe é este, nós não sabemos se é este. Vai ser um momento que Israel vai estar em guerra, que vai surgir o anticristo, vai surgir em um conflito entre Israel e as demais nações inimigas de Israel. O anticristo vai vir e vai trazer uma falsa paz, 7 anos de falsa paz. Vai ter nesse período que Jesus vai arrebatar a igreja. Quando Israel vai estar cercada de exército, onde Israel está a um passo para ser exterminado. Todas as ogivas nucleares, todas as nações inimigas de Israel vão estar apontadas com a ogiva nuclear em direção a Israel. Israel vai estar cercada, não tem mais escape, não tem para onde fugir. Mas nesse momento a igreja está lá nas bodas do Cordeiro. Deus. Então eles vão clamar, 7 anos depois, eles vão clamar: Senhor, onde está o Messias? Onde está aquele que tu prometeu que ia enviar? No capítulo 19 de Apocalipse não fala que Jesus virá então montado em um cavalo branco com a vara de ferro para reger as nações. E justamente verá os seus santos, que é a igreja. Aleluia. Então Israel, irmãos, é o relógio escatológico de Deus. Mas nesse período aqui, eles sentenciaram sobre eles o juízo de Deus. Quando o vinhateiro, olha, irmãos, o vinhateiro até ele foi paciencioso com Israel. Deixa mais 1 ano, mas apenas 1 ano. Irmãos, Israel não produziu fruto de arrependimento. E eles tiveram um período de 70 anos. 70 anos depois de Cristo. Depois que Jesus morreu, que ele voltou à igreja, eles não reconheceram Jesus como Messias. Então a figueira ela foi cortada. Quando o general Tito, um general romano, um homem muito mau, esse homem ele rodeou Israel num cerco de 136 dias, onde se cumpriu aquela profecia, quando os discípulos mostraram o templo para Jesus. Senhor, olha como esse templo é lindo, como é formoso, como é belo, o templo de Salomão. E Jesus disse: pois veja tudo isso, depois não ficará pedra sobre pedra, que não seja tudo derribado. Deus. No ano 70 depois de Cristo, o general Tito, ele cercou Israel, ninguém entrava, ninguém saía. E todo o templo foi destruído. A única coisa que sobrou do templo de Israel é o muro, chamado Muro das Lamentações, onde até hoje eles lamentam. Não cantou aqui o hino das Lamentações de Israel. Chora Israel. O hino das Lamentações. Então, mas graças a Deus, irmãos, que Deus não arrancou a figueira. Ela foi apenas cortada. Uma árvore, quando ela é cortada, ela pode ou não pode brotar? Vivo, aleluia. Pode brotar, né? Então, quando o general Tito, irmão, destruiu Jerusalém, os judeus se dispersaram pelo mundo todo. O judeu, irmão, é o único
povo onde eles nasceram são judeus. Se um judeu nasce no Brasil, ele são primeiramente judeu e depois são brasileiro. Onde o judeu nascer, se o judeu nascer na Alemanha, eles são judeu e depois são alemão. O judeu é o único povo onde nascer são judeus. Então nós conhecemos vários judeus brasileiros. Eu conheço lá, eu estava na cidade de São Jerônimo, lá tinha uns judeus lá que eles eram, nasceram no Brasil, mas são judeus. Lá tinha sinagoga, eles iam na sinagoga, lá em Porto Alegre tem sinagoga. Então os judeus brasileiros se reúnem na sinagoga, onde tem a sinagoga, onde se reúne. E mais ou menos no ano de 1944, começou o movimento sionista. Os judeus haviam se espalhado por todo o mundo. Agora os judeus começaram a voltar. 1944. Quando foi no ano de 1947, a ONU fez uma reunião, uma assembleia, para decidir se Israel se tornava nação ou não. Porque até então Israel não tinha terra, não tinha pátria. E um brasileiro, irmãos, chamado Oswaldo Aranha, foi ele que presidiu a nação, essa reunião, sobre se a nação de Israel se tornasse nação novamente ou não. E um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, ele foi o que presidiu aquela reunião, e ele conseguiu votos das demais nações para que votasse a favor de Israel, onde ele deu o voto de Minerva, onde no ano de 1948, Israel foi considerado novamente uma nação. Ou seja, a figueira não foi arrancada, foi apenas cortada, mas ela brotou novamente. Aleluia. A figueira, que a parábola aponta, que é a nação de Israel, ela está brotando. Jesus disse, olhai para a figueira, quando ela começar a brotar, sabei vós que perto está o verão. E também quando todas essas coisas, o que está acontecendo agora, começaram a acontecer, sabei que perto está a volta do Senhor. Aleluia. Então Jesus está voltando, irmãos. Glória a Deus. Jesus está às portas. Tudo que está acontecendo mostra a volta de Jesus. Aleluia. Os sinais estão apontando para a vinda do Senhor Jesus. Então, essa parábola, eu falei para os irmãos que essa parábola tem dois destinatários. O primeiro destinatário dessa parábola é a nação de Israel. Essa parábola, os primeiros destinatários são eles são os primeiros destinatários. Mas como eles rejeitaram a Jesus, eles não produziram frutos de arrependimento, Jesus levantou outro povo e colocou no lugar de Israel. Quem é esse povo, irmãos? Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, a Pedro falando à igreja, vós sois nação eleita, sacerdócio real, vós que outro tempo não era povo, agora sois povo de Deus, vós que não tinha passado misericórdia, agora alcançaste misericórdia, agora é que anunciasse anunciasse a virtude daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Glória a Deus. Com a queda de Israel veio salvação para os gentios. A Bíblia nos diz no capítulo 1 de João, no Evangelho de João, versículo 11, que ele veio para os seus, os judeus, veio para os seus, e os seus não receberam. E todos quando receberam, foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Nós não tinha direito, porque o povo da promessa são eles são o povo, eles continuam sendo o povo da promessa ainda. Eles vão se arrepender ainda, eles vão reconhecer Jesus como Messias. Aleluia. Enquanto isso, meu Deus nos levantou na terra. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos a menina dos olhos de Deus. Jesus disse, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Só que eles rejeitaram o Messias, e com isso se abriu as portas para nós. Nós somos agraciados. Deus. Com a renúncia de Israel, nós somos agraciados. Hoje, irmãos, nós somos a geração de Deus, nós somos o povo de Deus que Deus levantou. Aleluia. Nós somos a igreja do Senhor. E assim como Israel, a figueira, ela vai representar a nação de Israel. Agora, para o segundo destinatário, a figueira vai representar a igreja. Nós somos a figueira. E assim como Deus procurava frutos também na figueira, Deus procura frutos em nós. Nós agora temos que produzir frutos dignos de arrependimento. Aleluia. No capítulo de número 15 de João,
Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara que está em mim, nós estamos enxertados em Jesus. Nós fomos enxertados no Senhor. Toda vara que está em mim, meu Pai limpa para que ele dê mais fruto. Aleluia. Estejais em mim ou em vós. Porque todo aquele que está em Cristo, ele vai produzir frutos dignos de arrependimento. Como é que nós conhecemos um crente autêntico? Como é que nós conhecemos um crente genuíno? Pela roupa que ele veste? Não, irmãos, é pelo caráter, pelo comportamento, pela conduta, pela palavra, pelo que ele fala, pelo que ele age. Um crente autêntico nós vamos conhecer não pela roupa. Pela roupa posso enganar os irmãos. Quando Deus chama o profeta Samuel, Deus diz assim para Samuel: Samuel, vai ter a casa de Jessé o belemita, porque eu tenho escolhido um dos seus filhos para que seja rei sobre Israel. Jessé tinha 8 filhos, dos 8, 7 estavam em casa. O mais novo, que era o mais pequeno, que era Davi, estava no campo apacentando o rebanho de ovelhas do seu pai. Quando Samuel ele chega, a Bíblia nos fala que Jessé traz o mais velho, Eliabe. Eliabe era um soldado do exército, um homem alto, bonito, forte. E quando o profeta olha para aquele homem, ele olha para a sua aparência. E quando olha para a aparência, a Bíblia nos diz que ele olhou: certamente está diante de mim o escolhido de Deus. Ele viu que era um rapaz bonito, alto e forte, bem aparentado. E foi quando se levanta para ungir aquele filho de Jessé, Deus repreende e disse: alto lá, Samuel, não vê como vê o homem. O homem olha para a aparência, mas eu, Senhor, tenho olhado para o coração. Aleluia. Esse é o significado. Irmãos, quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, primeiramente Deus olha para dentro do teu coração. Deus olha como é que está o teu coração, se você está produzindo frutos dignos de arrependimento. Nós somos também esta figueira. E como essa figueira, Deus procura em nós frutos dignos de arrependimento. Nós temos que produzir frutos, irmãos. Aleluia. O mundo vai olhar para nós pelos nossos frutos que nós produzimos. Aleluia. Se o mundo vai olhar nós pelo exterior, muitas pessoas estão escandalizando o Evangelho. Muitas pessoas estão... E o mundo generaliza. Quando uma pessoa que não produz fruto, ela vai escandalizar o Evangelho, eles vão globalizar. Eles vão dizer: os cristãos são todos iguais. Não, irmãos. O cristão autêntico, o cristão verdadeiro, o cristão genuíno, ele vai produzir frutos dignos de arrependimento. Aleluia. É o que nós temos que produzir, frutos de arrependimento. Aleluia. Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz deste mundo. Por que Jesus nos compara com o sal? O sal, irmãos, ele tem duas propriedades, que é exclusivamente do sal. Aqui é uma metáfora. A metáfora é uma figura de comparação. O sal, irmãos, a primeira propriedade do sal é dar o sabor. O mundo, ele precisa de sabor. E a igreja, nós como igreja, nós temos que produzir, né, essas qualidades. O sal vai dar o sabor e o sal também vai preservar. Na época, antes de nós ter essa tecnologia hoje, ter os frigobares, os freezers, geladeira, como é que eles conservavam a carne naquela época? Usavam o sal, né? O sal ele vai preservar. Esse mundo está de mal a pior, o mundo está podre. O mundo só não apodrece mais porque a igreja, que é o sal da terra, está aqui na terra. Mas a hora que a igreja for tirada, a essência da igreja, que é o sal, para preservar o que há de bom. Aleluia. Então nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento. Aleluia. Nós, irmãos, temos sobre nós uma missão. Nós somos a igreja do Senhor. Glória a Deus. Em Ezequiel, no capítulo 3, versículo 18, Deus disse assim: Ezequiel, quando ouvir as palavras da minha boca, da minha parte, tu vai anunciar. Quando disser ao ímpio, certamente morrerás na sua impiedade, e tu não alertar o ímpio acerca do seu mau caminho, o ímpio vai morrer no seu mau caminho, mas eu que requerei o sangue da sua mão. Aleluia. Então nós temos esta missão, mas a igreja tem uma missão de proclamar o reino de Deus sobre a terra. Essa missão é de Israel. Israel, ela rejeitou a Jesus, então foi transferido para nós. Então nós temos esta missão.
Nós somos a igreja do Senhor. Aleluia. Nós temos a missão de proclamar, anunciar as boas novas de salvação. Eles precisam ouvir da nossa boca. Nós temos uma boa mensagem para proclamar. Nós temos uma mensagem para dizer que Jesus Cristo, Ele é o Messias, Ele é o Rei. E Jesus Cristo está vindo para buscar a sua igreja. Aleluia. Nós temos essa missão, mas nós temos que falar, proclamar. Aleluia. Jesus vem buscar a sua igreja. E quer que vai subir. Sabe que uma parte da igreja não vai subir, irmãos? Nem todos vão subir, sabia? Sabia disso? Que tem uma parte da igreja que não vai subir? Quais que não vão subir? Os que não estiverem produzindo frutos de arrependimento. Só vai subir quem for crente, autêntico, genuíno, que estará produzindo frutos dignos de arrependimento. Aleluia. Amém, irmãos? Aleluia. O relógio está mandando eu parar aqui. Aleluia. O relógio está quase, nós temos a Santa Ceia ainda para participar. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Aleluia. Nosso